É somente folhear e usar. É somente folhear e usar. É Olá todo mundo, esse é o nosso segundo programa do projeto Papo de Museu, projeto desenvolvido pelo Museu da Imagem do Som e o Museu de Arqueologia e Etnologia do Amapá. Hoje falamos direto do MAI, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia do Amapá, e o tema do nosso segundo papo é Culturas Pré-Coloniais no Amapá e a Musealização da Arqueologia. Vocês sabem o que é arqueologia? Qual a importância da arqueologia? Sabiam que o estado do Amapá ele é considerado um dos maiores, tem um dos maiores e mais impressionantes acervos arqueológicos do Brasil? Ele pode até mesmo ser considerado um grande sítio arqueológico. Então, para falar sobre arqueologia hoje e sobre as sociedades complexas pré-coloniais que existiram aqui no estado e sobre patrimônio arqueológico e suas formas de instrução, convidamos o professor, historiador e arqueólogo Edinaldo Pinheiro Nunes Filho. O professor Edinaldo possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, mestrado em História, concentração em Pré-História pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Ciências, Desenvolvimento Socioambiental pelo NAIA, UFPA, e pós-doutorado em História Contemporânea na Universidade de Coimbra, Portugal. É servidor público efetivo da Universidade Federal do Amapá, tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, pesquisa arqueológica e pesquisa histórica. Na pesquisa, atua na arqueologia pré-colonial e histórica militar, história da Amazônia e Amapá. Possui atuação no Brasil, nos estados do Nordeste, Piauí e Rio Grande do Norte, e no Norte, no estado do Amapá, no caso. Publicou 4 livros, inclusive ganhamos alguns exemplares hoje, escritos individualmente sobre a arqueologia do Amapá, um em parceria sobre a história do Amapá. Possui diversos artigos e resumos publicados nacionalmente e internacionalmente. Participou de eventos nacionais e internacionais no Brasil e na Europa. Foi fundador e diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá, o CEPAP. Cursa Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Macapá, com previsão de término em 2022. É coordenador do Laboratório de História Militar e membro da Sociedade de Arqueologia Brasileira, SAB. Nossa, professor, seja muito bem-vindo ao programa, muito obrigada por aceitar nosso convite. Para começar, professor, o senhor pode falar um pouquinho sobre o que é arqueologia e o que o arqueólogo faz, qual é o papel do arqueólogo? Primeiramente, agradeço o convite, de estar aqui nesse programa. É sempre uma satisfação e uma honra falar sobre o Amapá, especificamente sobre a arqueologia, e mais sobre o meu estado, Bem, o papel do arqueólogo é estudar os grupos antigos, que viveram, não, aqui no caso, na Amazônia, no Amapá e no mundo. Ele trabalha com métodos e técnicas científicas, que visam justamente compreender como é que esses grupos interagiam com o ecossistema, como é que eles superavam as adversidades e que tipo de artefatos eles produziam. E também entender um pouco a questão social e cultural desses grupos. Certo, professor. Que tipos de vestígios podem ser considerados vestígios arqueológicos? Bem, os vestígios arqueológicos, a gente trabalha, como falei há pouco, da cultura material, Então, tudo que o ser humano produz em termos de artefatos, objetos, na qual ele utiliza no seu dia a dia, no seu cotidiano, em atividades domésticas, atividades de caça, enfim, atividades de trabalho. Então, corriqueiramente, usualmente nós encontramos mais artefatos feitos de cerâmica, que são mais resistentes à ação do tempo, e artefatos feitos de rocha, que a gente chama de líticos. Porque, corriqueiramente, a gente encontra mais esse material, porque eles são mais resistentes, eu falei há pouco, à ação do tempo. Isso não quer dizer que eles não produzam outros artefatos,
a gente pode entender o seguinte, que esses grupos que a gente pesquisa, da cultura pré-colombiana ou pré-colonial, eles produziam artefatos muito parecidos com os nossos, mas com outro tipo de matérias-primas. Por exemplo, tem artefatos feitos de ossos, tá, que não são muito resistentes à ação do tempo, de madeira, tá, enfim, de espinhas de determinados animais, resinas. Pedra, né? No caso, eu estou falando desses outros tipos, né, que não resistem à ação do tempo, tá, que se deteriora muito mais fácil. Então, tem uma infinidade de outros artefatos, além desses dois que eu falei, que é o cerâmico e o lítico, né, as rochas, tem muitos outros. Dependendo do ambiente, do sítio que a gente encontra, possivelmente a gente pode encontrar esses outros artefatos. No caso, eles podem estarem conservados, se protegeram dessa ação do tempo. Quais são as etapas de trabalho de um arqueólogo? Assim, e assim, que outras disciplinas são usadas para fazer uma análise de um trabalho arqueológico, de uma pesquisa? Bem, o trabalho de arqueologia, ele não é simples. Nós, para podermos irmos a campo, nós temos que fazer um levantamento, primeiramente, bibliográfico, também topográfico, nós temos que consultar mapas para vermos a área, como é que ela se constitui, ver a questão do relevo, ver a questão da flora, fauna, é todo um estudo minucioso, e depois se faz todo um planejamento, se elabora um projeto, e aí o arqueólogo, uma coisa que é interessante no Brasil, é uma profissão que para poder a gente ir ao campo, a gente tem que ter autorização do governo federal, porque tudo que está no subsolo pertence à União. Então, quem dá essa autorização no Brasil é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Então, você tem que ter essa autorização. Se você não tiver isso, você está cometendo um delito, um crime, né? a União. Então, você está propenso a ser penalizado em relação a isso. Então, é uma profissão que é muito séria, não dá para se brincar. Tem uma lei, né? Sim, a lei... proteção do patrimônio arqueológico. Sim, a Lei 3924 de 1961. Hoje a gente fala de como as leis que protegem o patrimônio arqueológico estão atualmente no Brasil, né? Fale um pouquinho da arqueologia pré-colombiana, assim, num contexto geral, depois, qual a importância desses estudos, por que a gente deve estudar, por que a arqueologia é importante para a gente fazer esse resgate da nossa história? Olha, antes de ser arqueólogo, eu imaginava a arqueologia, a sua importância seria a gente conhecer a história dos grupos, né, que viveram no passado. Mas a partir do momento que eu fiz o curso de arqueologia, eu descobri o seguinte, que o trabalho do arqueólogo, ele é muito importante em determinadas áreas, em determinados campos, né, porque é uma infinidade de áreas na arqueologia, tá? Então, por exemplo, a minha tese de doutorado, que é essa obra aqui, uma das coisas que eu descobri em relação que eu trabalhei aqui, vem daquela questão da interdisciplinaridade, como você falou, tá? Justamente eu tive que estudar, além da flora, da fauna, também a questão do solo, tá? Que a gente chama de latossolo, que é esse solo que é predominante aqui na Amazônia. Então eu descobri um outro tipo de solo além do latossolo, que é justamente a terra preta de índio, tá? Então esse solo, até então se imaginava que ele acontecia por acaso, mas os estudos de arqueologia, não só meu, como também de outros colegas que já vêm sendo desenvolvidos desde a década de 1980, vem mostrando, pesquisadores do Instituto de Arqueologia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, se eu não me engano, que fica no Amazonas, onde eles constataram que esse solo ele é resultado de todo um estudo dos grupos pré-colombianos para se tentar superar a carência do solo, do latossolo. Então eles conseguiram produzir um solo, houve uma mudança no ecossistema, a gente chama isso de manejo ambiental, e esse solo é um solo riquíssimo, tá? Que já tem estudos que mostram que eles podem ser manejados, serem cultivados nesse solo durante
séculos, tá? E altamente produtivo, tudo que se cultiva. E também descobri que esses solos, por conta do intemperismo, esses solos eles podem ser facilmente perdidos. Eles podem, com a questão da chuva, pode lavar o solo e eles serem carreados para o subsolo. E aí os grupos, que nessa minha tese de doutorado eu mostro, eles conseguiram descobrir que, quebrando os cacos da cerâmica, eles conseguem reter esses nutrientes desse solo. Então, eu fiz experiências durante as minhas pesquisas na região de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari, onde comprova esse manejo do solo. E aí vem a explicação, o que tem a ver com a arqueologia. Isso foi uma alternativa que os grupos pré-colombianos ou pré-coloniais encontraram para melhorar o solo, que isso a gente trazendo por dia de hoje pode ser uma alternativa para enriquecer o solo, tá entendendo? Então a arqueologia ela tem essa função, tentar entender como os grupos antigos conseguiram superar diversidades do ambiente. Exatamente, então assim também muito a forma de cultivar, né, que a partir dessas culturas dos habitantes, como eles cultivavam a agricultura, da forma como eles faziam, isso se reflete muito hoje também, né? Sim. Então, o que é uma coisa assim que nos auxilia muito. Não é só a história, mas sim o repasse desse aprendizado, desse conhecimento que foi construído, né, por esses grupos que podem nos auxiliar a resolver muitos problemas que nós temos, a questão ambiental. Como se deu esse processo de ocupação aqui da bacia amazônica por esses povos? Olha, nós temos estudos, por exemplo, eu consegui fazer datações, né? Então, nós chegamos na região central do estado, existe uma datação, períodos que remontam um período de 8.000 anos, mais de 8.000 anos, para você ter uma ideia, só na região central do estado. E tem um colega meu que já é falecido, o Eurico Teófilo Miller, né? Ele trabalhava muito tempo para a Eletronorte, ele conseguiu fazer datações aqui no Amapá, na costa do município do Amapá, que chegam a 14.000 anos. Nossa. E os franceses, no final do século XX, conseguiram fazer datações na Guiana Francesa, em pesquisas lá, que chegam a 15.000 anos. Então, a gente pode dizer, isso é muito interessante para a nossa arqueologia, como você iniciou a apresentação aí, tá? A gente deve divulgar muito mais isso, é que o Amapá, podemos dizer, foi porta de entrada para os primeiros grupos que ocuparam a Amazônia. Você tem uma ideia? A datação, as datações mais antigas que nós temos hoje em dia é da Guiana Francesa e depois aqui no Amapá. Aí vai diminuindo essa datação, porque até então se tinha em Monte Alegre, tá? Monte Alegre, que é a Ana Roosevelt, tá? Se tinha uma datação de 12.000 anos, e hoje em dia nós já temos essa datação aqui. Qual é a datação lá da Serra da Capivara, no Piauí? Aí já, aquela questão é outra, já do Nordeste, nós já temos uma datação, estive há um pouco, bem recente lá, visitei, até me surpreendi, né? Porque foi lá a minha formação arqueológica, lá que eu recebi o treinamento de arqueologia no Parque Nacional da Serra da Capivara, conheço muito bem, né? Passei alguns meses lá, eu estive agora recente, através de um trabalho de arqueologia militar, né? Lá em Picos, né? Sim. Aí é o que aconteceu. Depois eu fui lá para o São Raimundo Nonato e para o Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, lá se tem uma datação já de 100.000 anos, a presença humana, né, aqui na América. E isso já é prova mesmo, já tem dados meio comprovados mesmo. Porque até então se tinha os norte-americanos, com uma datação mais antiga, né, 25.000 anos. A cultura Clovis, né, e tudo. E agora não, a gente já tem uma coisa que não dá, em contexto. Fazendo parênteses rapidinho, o que é arqueologia militar? Esse termo eu não conhecia. Arqueologia militar, ela estuda as guerras, né? E o que se produz em relação à guerra, as fortificações, os equipamentos, armamentos e etc. Então, é uma especialidade do meu pós-doutorado, né? Eu tenho formação também em arqueologia histórica, e a arqueologia histórica ela é muito forte nesse sentido, militar. E tem outros tipos de arqueologia, tem até arqueologia aeroespacial, né? Enfim, uma infinidade de arqueologia. A arqueologia são... Industrial,
Tem puxadinhas, assim, digamos, sim, sim. Eu ia estudar arqueologia da arquitetura sem fazer escavação nada, só a partir de fragmentos de um mundo. Sim, no caso, a minha formação que eu estou tendo de arquitetura, né, eu já estudei isso. E foi muito útil porque eu sou arqueólogo, então para mim foi muito fácil, né, juntou as duas coisas. Professor, eu já ouvi termos assim que eu acho bem pejorativos, tipo arqueologia, principalmente com questão de progresso. Vamos abrir estrada. Para que servem esses cacos velhos que vão sendo encontrados no caminho? Então, explique para as pessoas um pouquinho qual é a importância de se descobrir, da gente de fazer esse resgate desse material quando a gente vai abrir estrada ou fazer qualquer tipo de obra de grande impacto, para nosso conhecimento hoje atual. Assim, por que ele é importante? Bem, uma coisa que é interessante o público entender, os leigos, que os achados arqueológicos, ele acontece acidentalmente, por acaso. Então, no Brasil, no século XXI, surgiram, logo depois do fim da ditadura militar, né, a abertura que nós tivemos, legislações ambientais. Tá? E junto com essas legislações ambientais de proteção ao meio ambiente, ao ecossistema em geral, surgiram também, paralelamente, decretos, portarias do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, regulamentando esses licenciamentos ambientais. Então, os licenciamentos ambientais que nós temos, que são 3, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, todas elas carecem de estudos de impacto ambiental, para se elaborar, que a gente chama relatórios, né, os RIMAs, né, o EIAS, RIMAs, estudos e os relatórios. Então, nesses estudos tem que ter o acompanhamento arqueológico. Por que ele se tornou importante? Por que ele é obrigatório? Por esse fato, porque se não fosse isso, muitas informações sobre o nosso passado antigo nós iríamos perder. Nós não teríamos essas informações. Então, observem que se vocês forem fazer um apanhado, a partir do século XXI, o que nós tivemos de informações sobre o nosso passado antigo, aqui no Brasil, foi muito significativo. Entendeu? Por conta disso. Por conta desses trabalhos que a gente chama de arqueologia preventiva. Sim, exatamente, professor. E quanto esse patrimônio histórico resgatado, esses salvamentos feitos a partir das pesquisas arqueológicas, os artefatos mais comuns, inclusive o senhor já falou, que tipos de vestígios são mais comuns aqui no estado do Amapá, especificamente no estado? O que mais se tem salvo? Além de artefatos, existem paisagens, sítios arqueológicos, sítios mais conhecidos, o que tem sido mais resgatado? Olha, na Amazônia existe uma classificação feita pelo Museu Paraense Emílio Guild, que é a mais antiga instituição aqui na Amazônia, vamos dizer, do Brasil, tá? Que o Museu Paraense Emílio Guild, ele vem do século XIX, tá? Então, se eu não me engano, 1866, se eu não me engano, ou 67, criação do museu. Então, essa instituição, os arqueólogos de lá, na década de 1980, eles criaram uma classificação em termos de sítio. Então, nós temos aqui, inclusive nessa obra aqui, pesquisa arqueológica do Amapá, eu identifico 5 tipos. Que é o mais corriqueiro que a gente tem, é muito comum, é o sítio cemitério. Né? Então, inclusive, nós temos aqui atrás, né, como cenário, um sítio cemitério, sim, que é uma caverna, né, onde a cultura maracá, né, esses grupos antigos, eles depositavam as urnas, né, com os restos mortais dos seus entes queridos. Além desses, nós temos também sítios habitações, onde os grupos viviam, que são as aldeias. Tá? E tem o outro, terceiro, que é o sítio acampamento, tá? Onde eles realizavam justamente lugares de caça, de coleta, tá? Eram transitórios, temporários. E o quarto, nós temos os sítios cerimoniais, onde eles realizavam cerimônias, como nós temos aqui um exemplo, um famoso lá, o sítio lá em Calçoene, né, dos megalíticos, né? Também é um cemitério, também, além de cerimonial.
E temos o quinto, que é o sítio oficina, onde eles fabricavam as oficinas, fabricavam os machadinhos, fabricavam também as suas louças, as cerâmicas, fabricavam canoas e etc. Então temos esses 5 tipos. Tá? E corriqueiramente a gente encontra esses 5. Todos aqui né? Pode ser agregado a um só local ou dispersos. Né? Temos essa característica. Inclusive, eu vou falar um pouco desse sítio que está aqui atrás da gente. Ele é um diorama, que é um trabalho lindo feito pelo artista Hernandes Melo. O Hernandes ele reproduziu a Gruta do Jabuti, que foi da cultura Maracá. O professor pode falar um pouco mais para a gente, especificamente dessa gruta. E os dioramas estão presentes no museu com finalidades de estudo, de conhecimento, de aprendizado, pedagógicos. Ele reproduz exatamente de forma menor, né, como se fosse uma maquete, como era esse ambiente natural lá na época que foi achado. O senhor fez esse trabalho de salvamento junto com... Sim, o Hernani ele é técnico, né, em arqueologia também, além de artista plástico, é egresso lá da Unifap, né, e a gente trabalhou já há muito tempo junto, né, quando eu estive no Museu Joaquim Caetano. Então a gente tem toda uma história. E eu participei do resgate desse sítio, né, salvo engano, acho que foi 2013, se eu não me engano. Foi 2012. 13. Foi 13. E aí, esses sítios arqueológicos, é um trabalho o projeto, quando eu estava ainda à frente do Centro de Arqueologia, né, nesse período aí, lá o Centro de Arqueologia da Unifap, CEPAP, e junto com a parceria com o Museu Joaquim Caetano e o MAIA, né, Museu de Arqueologia e Etnologia, nós realizamos esse resgate. Então, ele representa, de uma forma bem significativa, essa complexidade que você abordou, né, há pouco, dos grupos que viveram aqui. Porque são peças com estilo realista, tá? Elas se caracterizam por serem peças antropomorfas, características humanas, e antroposomorfas, características humanas de animais. Tá? Então, justamente o jabuti, porque quando ele foi localizado, tá? Se encontrou, né, um jabuti lá nessa caverna e ficou, inclusive quem deu esse nome foi uma colega lá do Museu Guild, salvo engano, a Vera Guapindaia. Ela que descobriu essa caverna, né, esse cemitério, e ela que deu esse nome. Eu lembro exatamente da minha aula com a professora Denise Chan. Denise Chan é muito amiga, era muito amiga minha. A gente estudando as culturas marajoaras tapajônica, e no Amapá nós estudamos a cultura maracá. E ela explicando como foram achadas praticamente de forma intacta, né, dentro da caverna. Acabou que eles estando dentro da caverna protegeu, né, fez com que o tempo elas não se perdessem e praticamente foram achados intactos. Isso O professor Edinaldo ele foi responsável pelo setor de arqueologia do Museu Joaquim Caetano entre os anos de 1993 a 97 e de 2004 a 2005. Então, conte pra gente um pouquinho dessa sua experiência com o trabalho da arqueologia dentro do museu. Para mim foi muito significativo, né? Eu tenho ótimas lembranças, né? Foi um período de muito aprendizado, pude receber e ter, né? Participar de eventos, ampliar meus horizontes, me qualificar. Então eu devo muito a esse período. Inclusive me ajudou a ser o que eu sou hoje, né? Essa base, né? Essa experiência na arqueologia. Então, posso dizer que também foi um momento da gente desafiador também, né? Porque você sabe que não é fácil trabalhar com instituições públicas, né? São muito carentes, né? Não só de pessoas, mas também de recursos, mas a gente conseguiu, né? Realizar o trabalho e conseguimos resgatar muitos desses acervos que existem hoje, não só no Museu Joaquim Caetano, mas também no Museu Paraense Emílio Guild, tá? É fruto também dessas pesquisas que a gente ajudou a serem realizadas.
garantido a extroversão do conhecimento, né, da arqueologia. Sim. Então, assim, pegando esse gancho falando de museu, vamos falar um pouquinho que é a musealização da arqueologia, né? Primeiramente, musealização são processos de técnicas científicas museológicas que garantem que bens culturais sejam transformados em bens culturais musealizados. São processos que se desdobram em dois grandes grupos, que é salvaguarda e comunicação. Então, a museologia ela garante a salvaguarda, a comunicação, a documentação de acervos arqueológicos de variados tipos, de variadas culturas. Então, numa relação interdisciplinar entre arqueologia e museologia, o que você poderia nos dizer assim? Os bens arqueológicos que estão sendo salvos, resgatados das pesquisas arqueológicas, eles estão conseguindo ser extrovertidos, sendo apresentados de alguma forma para o público? Como é que está se dando esse processo de extroversão do conhecimento a partir das pesquisas arqueológicas? Olha, existe, no caso do Amapá, existe uma dificuldade em relação a isso. Tá? Isso posso dizer as pesquisas que eu participei, né? Isso no período que eu trabalhei no século XX, né? E um pequeno período no século XXI no Museu Joaquim Caetano. Por quê? Porque existe uma carência de profissionais para trabalhar na análise desse material. Tá? Então, nós, por exemplo, no Museu Joaquim Caetano, nós tínhamos uma estrutura, mas faltava qualificação. Eis porque um dos motivos pelo qual eu saí do Museu Joaquim Caetano, saí do Estado, procurei a Unifap, porque lá eu vislumbrei, que foi o que aconteceu, uma oportunidade de eu ter condições de realizar esse trabalho, não só pesquisas, mas também a questão museológica. Tanto é que nós criamos lá um centro de arqueologia, tá, em parceria com outros colegas lá da universidade, e também nós conseguimos transformar, junto com um colega nosso, que é museólogo, o professor João Batista, o centro de arqueologia como museu. Tá? Por isso que você se refere sempre como museu, porque ele tem esses dois papéis. Né? É um centro de pesquisa, mas também um museu. Então, lá a gente conseguiu avançar nisso. E para finalizar, professor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem? Quer dizer, falar para as pessoas de como é que elas podem se tornar arqueólogos? Olha, eu falo por mim, né? Eu não me tornei arqueólogo por acaso. Sem querer, eu vim me preparando, né, na minha vida, né? Como estudante, por exemplo, para ser arqueólogo, você tem que gostar de fazer pesquisas, você tem que também ter uma formação, você tem que saber fotografar, você tem que saber desenhar, tá? Enfim, é uma profissão que lhe requer também riscos, você corre risco, então tem que ser uma pessoa que seja corajosa, tá? E que não pense sempre positivamente, que vai dar certo as coisas. Então, você tem que gostar de estudar, porque o arqueólogo, antes de ir para o campo, ele tem que estudar o ambiente na onde ele vai colocar os pés, onde ele vai escavar. Então, não é uma coisa tão simples e fácil. Não é o estereótipo do Indiana Jones, né? É um pouco do Indiana Jones, porque eu já me vi como Indiana Jones. Tá? Eu já fui para um sítio arqueológico, onde é lá no Maracá, inclusive, e eu andava igual o Indiana Jones, com 38 na cintura. Pra vocês terem uma ideia. Onça, muita onça. Então, eu até tenho fotos que eu mostro, o pessoal pensa que é brincadeira, mas muito arriscado. Sucuri, tá? Que a gente enfrentava, escorpião, gigantes, morcegos, baratas, gigantes, enfim, uma infinidade de animais peçonhentos, que é uma coisa assim. Então, a profissão de arqueólogo na Amazônia não é para qualquer um, porque ainda tem um detalhe. Tem arqueólogos de campo, né, que se arriscam, e tem um arqueólogo de sofá, aquele que só faz estudar o que é do outro que vai para o campo.
Então temos esses dois tipos ainda. Tem muitos arqueólogos de sofá. Se diz arqueólogo, mas não sai do seu conforto, né? É como o antropólogo do gabinete, só me lembrei de uma pessoa. Enfim, professor, muito obrigada. Agradecemos a sua presença, por participar, a sua disponibilidade, pela aula maravilhosa em arqueologia. Então, eu que agradeço. Estamos à disposição de vocês. Vimos hoje um pouco da riqueza, da diversidade, das culturas pré-colombianas aqui do estado do Amapá e a importância das pesquisas arqueológicas como forma de reconstrução e resgate da identidade cultural das sociedades. E citando o professor Reginaldo, identidades essas construídas pelos verdadeiros conquistadores e filhos da Amazônia, os ameríndios, e como queiro chamar os indígenas. Agradecemos a CEPIT pelo apoio e finalizamos aqui o nosso segundo Papo do Museu. Obrigada a todos que assistiram. A serra pela janela do trem, pedra branca espera a primavera.